Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Como sempre eu faço, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal que todas as semanas nos permite um reencontro. Então, é com muita felicidade, é com muita satisfação e é com muita alegria em que eu, neste momento, me coloco na frente de vocês para darmos início a mais uma aula de filosofia. Então, hoje é aquele dia em que eu faço lembrete a cada um de vocês, em que vocês escolham um lugar calmo e tranquilo para se sentarem. Neste lugar, carreguem com vocês vosso caderno, vossa caneta, vosso lápis, vossa borracha e todo o material que você acredita que vai utilizar. Muito bem. Agora sim, de posse desse material de trabalho, abram na disciplina Filosofia e coloquem lá a data de hoje. Isso! Agora que a data de hoje já está inscrita, reforce, coloque o nome da matéria, Filosofia. E para concluir essa nossa preparação, escreva o nome do professor. Excelente. Agora sim. Agora nós estamos preparados e preparadas. Ah, não, mas tem mais uma coisa. Já ia esquecendo. A água. Precisamos nos hidratar frequentemente. Mas em relação à água, eu quero até comentar algo. Muito cuidado. Se você estiver carregando uma água perto de você e você estiver utilizando o smartphone, um tablet, um computador, todo cuidado para não cair água nesses equipamentos. Porque esses incidentes acontecem. Comigo mesmo, ainda há pouco aconteceu. Caiu um pouco de água sobre o meu teclado. Nada que causou nenhum tipo de dano, porque caiu um pouquinho. Mas se nós não tivermos atenção naquilo que estamos fazendo, é possível que um incidente maior aconteça. E nós não queremos que incidentes aconteçam com vossos aparelhos. Afinal de contas, como que nós iríamos conversar? Como que nós iríamos dialogar? Como que nós iríamos ter esta aula se o seu equipamento estiver com defeito? Se tornaria inviável. Não impossível, mas inviável. Porque o impossível, já disse o pensador, é aquilo que você ainda não foi capaz de tornar possível. Então vem comigo. Hoje é aquela aula em que nós vamos dar prosseguimento àquela nossa discussão sobre felicidade. Lembram da última aula? Ah, excelente. Já fizeram a tarefa. Gostei de ver, hein? Muitos de vocês estão se desempenhando muito bem. As tarefas que estão sendo entregues estão muito bem escritas e muito bem elaboradas. Mas você que apenas ainda está assistindo a aula, eu parabenizo você. Pelo menos saiu daquele momento em que nem a aula queria assistir. Mas faça um esforço. Acredite, você é capaz de fazer a tarefa. Faça a tarefa também. Responda o exercício de fixação. Preencha as lacunas que estão vazias no seu caderno virtual. Você vai se sentir melhor ao final de todo esse processo. Agora, para não me estender mais com essa apresentação, vocês já devem ter percebido que o tema da nossa aula de hoje é corpo e alma, em que eu trouxe um desenho para simbolizar corpo e alma. Se vocês percebem, parte desse desenho é uma engrenagem. Quem ousaria me responder? A engrenagem está proporcional ao corpo ou à alma? Muito bem, você que respondeu, a engrenagem está associada ao corpo, professor. Exatamente. A engrenagem está associada ao corpo, à parte material do que somos.
E esses desenhos mais fluidos, dessas linhas, essas cores, elas estão representando a nossa alma, que é a parte que nós podemos chamar, a princípio, como essencial do que nós somos, a nossa essência. Então, ao longo da aula de hoje, estaremos tratando sobre esse assunto. E de vez em quando, vocês vão lembrar, não vai ser eu, mas vocês vão lembrar da nossa última aula. Então vamos lá? Me acompanhem. Próximo slide. Lembrando, antes que eu esqueça, eu sempre faço essa releitura daquilo que eu sempre digo. Todas as aulas eu utilizo as páginas do livro didático que vocês receberam. Essas páginas, se vocês não receberam este livro, ou por qualquer razão perderam o contato com este livro, não se preocupem. Ao final desta aula, eu disponibilizarei as páginas digitalizadas que eu estou utilizando. E neste dia, nós estamos utilizando a página 200, 201 e 202 do livro. E caso você não pertença a nenhuma das turmas que eu dou aula, mas está fazendo parte agora desta turma virtual pelo YouTube, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. E se precisarem ou se quiserem das páginas do livro que eu estou disponibilizando para os alunos das turmas, é só colocar aí o seu e-mail, que eu, sem problema algum, envio para você as páginas digitalizadas. E lembrando sempre, você que está assistindo pelo YouTube, o YouTube possui legendas. Então, se você tem alguma dificuldade na audição, ative as legendas e você vai poder acompanhar esta aula da mesma forma como se estivesse ouvindo. Tá? Procurarei o tempo todo estar apresentando formas que se apresentam através da fala. Então, fiquem atentos e fiquem atentas. Quando surgir qualquer imagem, eu descrevo elas. Tudo bem? Então, vamos continuar? Vamos lá. Na Idade Moderna, o filósofo francês René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650, influenciado pela Revolução Científica, levada a efeito no século XVII, manteve a concepção dualista de corpo e alma. Embora haja semelhanças com o dualismo platônico, apresenta também diferenças, porque Descartes concebe um corpo-objeto associado à ideia mecanicista do ser humano-máquina. Então, primeiro informação que eu deixo para vocês. É um novo filósofo para dialogar conosco. Até então, na última aula, nós falamos do Harry. Comentamos sobre Aristóteles. Lembram do eudemonismo? Excelente. Hoje, nós vamos estar trazendo um novo filósofo, já bastante moderno em relação a Aristóteles. Do século XVII. O filósofo é, para vocês, também um matemático, que é o filósofo René Descartes. Por que matemático? Bem, vocês já devem ter estudado o plano cartesiano, o eixo X e o eixo Y. Muito bem. O Descartes é um dos mentores dessa geometria. Agora, detalhe. Nós não vamos estar falando de matemática aqui. Nós vamos estar falando da filosofia de Descartes. O que ele interpreta por corpo e o que ele interpreta por alma, e qual a relação desses dois elementos fundamentais para nós estarmos aqui, vivos, conversando uns com os outros. Então vamos ver o que ele tem mais para dizer? Lembrando, Descartes viveu numa época em que o mundo estava se revolucionando cientificamente. Então, muito do que a gente sabe hoje em relação à ciência, às descobertas físicas, químicas, biológicas, astronômicas, por aí. Aconteceram nesse período do século XVII. Então vamos seguir para ver o que mais a gente pode aprender no dia de hoje? Primeira palavra-chave, vontade. Então, a primeira coisa que você precisa apreender no seu caderno é a palavra-chave vontade. A nossa primeira palavra-chave já surge logo no começo, para vocês verem
o quanto que a vontade é determinante para tudo que você pretende alcançar em sua vida. Então, vem comigo que temos mais coisas por aí. Para o filósofo, nosso corpo age como máquina. Como eu disse no início, né? É a questão da engrenagem. E funciona como uma engrenagem, também funciona, de acordo com as leis universais da ciência. A semelhança com Platão se deve à convicção de que cabe à alma submeter a vontade à razão e controlar as paixões que prejudicam a atividade intelectual. Então, o Descartes, ele, ao trazer a filosofia dele para o mundo, ele traz junto com ele o filósofo Platão para dialogar. Isso é algo natural com os filósofos. Nenhum filósofo se diz assim, eu sou filósofo, todas as ideias são minhas, não conversei com ninguém, não dialoguei com ninguém, tudo isso aqui é criação minha. Não. Os filósofos sempre leem outros filósofos. Para que isso? Para que eles possam ampliar as possibilidades das suas próprias ideias. Porque dessa forma eles refletem melhor sobre aquilo que eles estão pensando. Então, o Descartes, ele dialogou com Platão, principalmente sobre o assunto corpo e alma. O que para o Platão era importante? O que era importante para o Platão era o uso da razão. Então, o uso da razão, ou seja, o nosso poder de raciocínio, as nossas reflexões, elas são responsáveis por controlar as nossas emoções. Isso é o que Platão diria. Então, o Descartes vai lá no Platão e diz a mesma coisa. Somos nós os responsáveis, através da nossa razão, por controlar nossas paixões. Essa de que o meu corpo tem vontade e eu não consigo controlar ele, para esses filósofos isso não acontece. As sensações do prazer, para esses filósofos, isso não acontece. Você pode controlar as suas sensações de prazer, desde que você esteja refletindo a respeito do que está se passando com você. Desde que a sua razão assuma o controle, as rédeas da situação. Essa coisa do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não vale para esses filósofos. Compreendem isso? E vocês? O que vocês acham disso? Já deixaram a vida levar vocês? Já se permitiram sentir coisas e depois se arrependeram? Já tiveram experiências em que não pararam para pensar e colheram sofrimento depois? Ficaram tristes depois? Se arrependeram? É essa a discussão desses filósofos. Então, o Descartes vai usar a ciência, a capacidade do raciocínio para nos explicar como fazer isso, como controlar as nossas emoções. Então, vem comigo para a gente conhecer um pouco mais sobre este pensamento cartesiano. Já ouviram falar nisso? Pensamento cartesiano? Então, é oriundo de Descartes. Então, vamos seguir. Em As Paixões da Alma, que é um livro de Descartes, Descartes afirma que podemos conhecer a força ou a fraqueza da alma pelos combates em que a vontade consegue vencer mais facilmente as paixões. De fundo desse slide, eu coloco uma imagem bem sutil, que é de uns personagens, Asterix e Obelix. Esses dois personagens que são bárbaros, né? Não sei se vocês já assistiram algum desenho, algum filme, ou já leram as histórias em quadrinhos deles. Eles estão sempre numa batalha contínua. E um gosta muito de comer e o outro tem porções, gosta de fazer porções. E eles estão ali nesta imagem que eu estou representando para vocês como segundo plano, estão demonstrando o quanto que as paixões nos mobilizam. E elas podem nos mobilizar
para guerrear ou nos mobilizar para buscar a harmonia. A escolha entre guerrear ou harmonizar-se é nossa. Para Descartes, nós somos capazes, através de nossa razão, controlarmos essa vontade. É como se nós pudéssemos, num determinado momento, em que o país decide entrar numa guerra, e você pudesse falar assim, não, eu não vou para a guerra porque eu não vejo razão alguma para agredir alguém que eu nem conheço. Claro que você vai colher o fruto dessa sua escolha, mas você pode fazê-la. Mas para que você chegue à conclusão de que você não quer fazer parte desta guerra, você precisa também ter consciência dos efeitos dessa sua escolha. Para depois eu falar assim, eu não sabia. Isso acontece muito, principalmente entre nós humanos. Você faz uma escolha, essa escolha lhe traz resultados não muito agradáveis, e depois você, com a maior cara de pau, diz: eu não sabia. Eu não esperava que isso acontecesse. Eu digo com a maior cara de pau, é porque você agora tem todas as condições de parar para refletir e entender e compreender que toda ação leva a uma reação, ou seja, toda causa tem um efeito. Dizer que não sabe depois de ter consciência de que toda causa tem um efeito, não vale. Você pode usar qualquer outro argumento, menos este. Para Descartes, isso é inviável. Compreendem? Vamos seguir para ver o que mais a gente pode tirar desse filósofo tão importante na história da humanidade? Assim como todos os outros, na verdade, quando eu falo assim tão importante, é apenas uma forma de dar ênfase. Mas aqui é claro que eu vou fazer uma contextualização. Todos os filósofos da humanidade, mesmo os pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, têm importância. Até aqueles que eu não conheço, por exemplo, filósofos orientais. Por quê? Qual é o papel do filósofo? E é o nosso papel, ao sermos adeptos da filosofia, a trazermos a filosofia para a nossa vida cotidiana. O papel é refletir, é nos auxiliar na reflexão sobre as questões mais corriqueiras da vida humana. É a busca da verdade por trás dos véus que a realidade nos oferece. Porque toda a realidade tem um véu que encobre. Pensem, se a realidade não tivesse um véu, para que existiria tanto estudo? O estudo é a retirada do véu. É o abrir das cortinas num cenário de teatro. Quando nós vamos, e quem já foi assistir um teatro já deve ter vivido essa experiência, quando a gente vai ao teatro, existe lá a plateia e o palco. Sendo que o palco está encoberto por uma cortina. E por trás da cortina, lá estão os atores com seus personagens, o cenário, todo já montado. Só que nós não sabemos que por trás das cortinas, que cenário lá existe. Quais são os personagens que vão se apresentar na primeira cena, ou no primeiro ato, como se diz no teatro. E, de repente, eis que surge uma emoção quando as cortinas começam a se abrir. E os personagens começam a dialogar como se nós nem estivéssemos ali. Como se fosse um recorte da nossa própria vida. O interessante do teatro é isso. Porque ele traz um recorte da nossa vida cotidiana através de uma leitura muito particular de quem escreveu a peça. Por isso o nome, peça, é um pedaço da vida cotidiana. Que é diferente do cinema.
Compreendem? Então, a filosofia é esse abrir cortinas para revelar um pedaço da nossa vida cotidiana. E quando eu me aproximo da verdade a respeito desse pedaço, dessa peça da nossa vida, eu me faço, vamos dizer assim, eu me condiciono, eu me preparo melhor para outras possibilidades a respeito daquela mesma situação, daquela mesma circunstância que eu anteriormente vivi. Então, todos os filósofos, todos aqueles que se colocam à disposição de estudar filosofia ou de refletir a respeito desses pedaços da vida cotidiana, esses merecem nosso aplauso. E são importantíssimos, porque fazem aquilo que muitas vezes nós não precisamos ter tanto esforço para fazer. Então, aqui está o meu momento de reverência a todo e qualquer indivíduo que se dedica a filosofar. Então, vamos continuar? Então, o que diria Descartes? Descartes explica, porém, que apesar de diferentes, corpo e alma são substâncias que se relacionam, porque a alma necessita do corpo. É pela imaginação que o corpo fornece à alma os elementos sensíveis do mundo. E é pelo corpo que podemos experimentar sentimentos e apetites. Vejam o que o Descartes está dizendo. Que corpo e alma são substâncias diferentes. Ele define dessa forma. E ele diz que o corpo é o intermediário. É ele que vai dar a outro pedaço do que somos, que é a alma, a sensação do mundo, a percepção do mundo. É com o corpo que nós interagimos com esse mundo, segundo Descartes. E é com ele é que nós experimentamos nossos sentimentos e apetites. Tira o corpo, parte, segundo Descartes, daquilo que nós sentimos, não vamos mais sentir. É claro que eu disse parte, porque isso é apenas um pensamento, uma ideia de um filósofo. Outros vão discutir esse mesmo assunto, vão fazer outras abordagens, e que nós, ao longo do nosso ano, vamos poder estar dialogando a respeito. Mas, nesse momento, é importante entender o papel do corpo nesse processo de integração com a alma, principalmente sobre os aspectos relacionados às nossas paixões e emoções. Compreendem isso? Comentem, dialoguem comigo. Coloquem aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. Quais são as suas ideias? Já pensaram sobre isso? Já pensaram sobre os aspectos do corpo e alma e qual é a relação entre um e outro? Quero ouvir vocês. Enquanto vocês colocando aí no comentário, me sigam. Vamos ver o que nós mais podemos tirar de informação sobre essa filosofia cartesiana. Opa! Segunda palavra-chave. Anote aí, então. Corpo. Anotaram? Vamos seguir. Ainda no século XVII, ou seja, contemporâneo de Descartes, o filósofo Baruch de Spinoza inovou na maneira de compreender a relação corpo-consciência. Como para ele, o desejo é a própria essência humana. E eu fiz questão aqui de pintar de amarelo o desejo é a própria essência humana, porque é uma visão desse filósofo, Spinoza. É uma visão. Então, ele vai entrar em algum momento num diálogo com com Descartes, e esse diálogo vai fazer com que eles tenham algumas discordâncias. E é esse ponto importante. A gente perceber quando que os filósofos discordam e qual é o valor dessa discordância para a nossa própria concordância. Ou seja, com o que nós, neste momento, vamos concordar? Quais são os aspectos da filosofia cartesiana que eu concordo? E quais são os aspectos da filosofia de Spinoza que eu concordo? E quem sou eu depois disso tudo? Compreendem? Então vamos seguir. Ele se interessa por tudo que nos dá alegria e, por consequência, aumenta a nossa capacidade de pensar e de agir, distinguindo o que nos leva à tristeza e à passividade. Então,
Para esse filósofo Spinoza, o estudo da alegria, que nos traz sensações de euforia, é fundamental para a gente compreender como que é a distinção entre o corpo e a alma e como que ela se estabelece. Vamos seguir. Para melhor entender o percurso de Spinoza, faz-se importante saber que ele distingue as paixões alegres das paixões tristes e afirma: o desejo que nasce da alegria é mais forte do que o desejo que nasce da tristeza. E aí eu coloquei aqui uma imagem da Pixar, que é sobre uma animação que vocês já devem ter visto. Essa animação, ela trata de assuntos psicológicos, como é que dentro da nossa mente as coisas acontecem. Provavelmente vocês já assistiram essa animação. E nessa animação tem um personagem chamado Alegria e um outro chamado Tristeza. É importante a gente aqui entender que, para o Spinoza, a alegria é um tipo de paixão, a tristeza é outro tipo de paixão. Ficou claro isso para vocês? Excelente. Então vamos ver o que mais ele tem para dizer a respeito disso. Ótimo. Então, os desejos nascidos da tristeza, como inveja, ódio, medo, orgulho, ciúme, vingança, melancolia, são mais fracos, segundo o filósofo, porque impedem o crescimento. Para Spinoza, esses desejos, nascidos da tristeza, corrompem as relações e se orientam para as formas de exploração e destruição. Mais uma vez, agora eu coloquei aqui a imagenzinha do personagem Tristeza, para nos simbolizar o que o Spinoza está querendo nos dizer. E quando nós sentimos inveja, quando nós sentimos ódio, quando nós sentimos medo, olha só, quando nós sentimos orgulho, quando nós sentimos ciúme, quando nós sentimos vingança, quando nós sentimos melancolia, todos esses sentimentos, para o Spinoza, são desejos nascidos da tristeza. É uma paixão relacionada à tristeza. E esses sentimentos são mais fracos do que os sentimentos da alegria, que para Spinoza funciona dessa maneira porque esses sentimentos nos impedem o crescimento. Eles dificultam com que a gente cresça, se desenvolva, prospere. Então a tendência é eles não demorarem muito tempo. Porque se eles demorarem muito tempo, se nós permitirmos que eles continuem por muito tempo habitando o nosso ser, eles nos levarão a formas de exploração e destruição. E nós vamos acabar desaparecendo ou implodindo como bombas por dentro. Compreende isso? Então, vamos continuar? Já os desejos nascidos da alegria, amor, amizade, contentamento, admiração, generosidade, benevolência, gratidão, são mais fortes porque aumentam nossa capacidade de agir e de pensar. Em outras palavras, a alegria faz corpo e alma expandirem seus talentos. E fortalecido, o ser humano torna-se capaz de afastar uma paixão triste. Então, mais uma vez, ele está falando aqui de desejos, de paixões. Só que dessa vez, ele está falando da paixão da alegria, do desejo da alegria, em que ele cita o amor e a amizade, a benevolência, a gratidão, como desejos de alegria.
E nesse contexto, quanto mais nós estimulamos esses desejos de alegria, mais forte, mais capazes nós ficamos. Porque esses desejos nos impulsionam a agir, a pensar, a refletir melhor. E na medida que eu vou me fortalecendo através desses desejos da alegria, como o amor, a admiração, a benevolência e a gratidão, eu vou afastando os desejos que ele chama, que ele chama de paixão triste. Por quê? Porque o corpo e a alma se fortalecem, eles se unem, deixam de ter oposição. Por quê? Lembram de aulas anteriores? A alma, nós não tratamos em aulas anteriores da forma como tratamos agora, mas nós tratamos de um valor supremo. Lembra do valor supremo da última aula? Que é a felicidade. Que nós nascemos para o bem. E se nós nascemos para o bem, e a felicidade é um bem supremo, este bem está diretamente proporcional, né? É diretamente proporcional à alma. Todo bem está associado à alma. Os males, o sofrimento, a tristeza, as doenças estão para o corpo. Então, quando o Spinoza traz a ideia da paixão triste, ele está trazendo para nós uma reflexão a respeito do que nós estamos fazendo com o nosso corpo que está auxiliando o crescimento das sensações, dos desejos, da tristeza, que vai levar cada vez nós para caminhos de destruição. Ou, como nós dissemos na aula passada, de forma implícita, para os caminhos da infelicidade, ou seja, vai nos distanciar da felicidade. Quando nós conseguimos alimentar essas emoções mais positivas, assertivas, como amor, amizade, admiração, generosidade, benevolência, gratidão, nós fortalecemos o corpo através das ações, da nossa capacidade de fazer alguma coisa pelo bem maior. E qual é esse bem maior? A felicidade. E se eu amplio a felicidade através do corpo, que nos permite trazer todas essas sensações para a alma se une ao corpo e ambos se fortalecem e todos os outros sentimentos são de tristeza são impulsionados para distante de nós. Conseguiram acompanhar? Tiveram dúvidas? Comentem aí, coloquem as suas perguntas, suas dúvidas para a gente poder dialogar. Essa é uma temática realmente que, em algum momento, pode suscitar dúvidas ou questionamentos. Permitam-se questionar. É assim que a gente cresce. Tá bom? Então vamos seguir? Terceira palavra-chave. Paralelismo. Anotaram a terceira palavra-chave? Então vamos em frente. Teoria do paralelismo. Spinoza, que é o nosso filósofo, que estamos discutindo agora, desafiou a tradição grega ao analisar as possibilidades de expressão da liberdade e da relação entre corpo e alma. A novidade é a teoria do paralelismo. Diferentemente de seus antecessores, que defenderam a capacidade da razão para dominar afetos tristes. Como o Descartes, né? Spinoza não hierarquiza corpo e alma, porque a razão não é superior aos afetos, nem cabe a ela controlá-los. Então, para Descartes, a razão tem sim papel ou a função de controlar as emoções, os afetos. Lembram que ele é adepto ao Platão. Mas para o Spinoza isso não acontece. Para o Spinoza, a relação entre corpo e alma não é uma relação hierarquizada, em que a alma manda
no corpo, ou o corpo manda na alma, que a razão é responsável por dominar as emoções. Não existe essa hierarquia. Ficou claro isso para vocês? Excelente. Então, a relação entre corpo e alma não é de causalidade, mas de expressão e simples correspondência. Pois o que se passa em um deles se exprime no outro. Alma e corpo expressam a mesma coisa, cada um a seu modo. E aí eu fiz questão aqui de colocar no slide duas formas, uma forma ondulada e uma forma reta. À minha esquerda, uma forma ondulada, e na minha direita, uma forma reta. Para que serve isso? Da mesma forma que eu coloquei os outros ícones, como os desenhos lá da Pixar, em que demonstrava a alegria e a tristeza, para que vocês possam perceber que essas formas, por mais que elas sejam diferentes, elas não são antagônicas. Cada um está tratando do mesmo assunto, como disse Spinoza. Corpo e alma tratam da mesma coisa, sendo que cada um de um modo diferente. Ficou claro isso para vocês? Assim como eu e vocês. O fato de eu falar durante as aulas não significa que vocês não possam falar durante as aulas. As coisas que eu digo não necessariamente são as melhores coisas a serem ditas. Porque vocês também têm coisas a dizer. Nós juntos nos completamos, cada um à sua forma, interpretando aquilo que está se apresentando de maneiras distintas. E é isso que faz nós enriquecermos. É isso que esses filósofos estão trazendo para nós. A possibilidade de, através dos discursos de cada um deles, nós enriquecermos o nosso conhecimento, a nossa maneira de ver o mundo. E dessa forma, não importa se você é adepto de um ou de outro filósofo, de a ideia de um ou de outro. O que importa aqui é que nós crescemos na medida que reunimos cada vez mais formas de saber distintas. Ficou claro para vocês isso? Excelente. Então vamos seguir? Não convém, portanto, dizer que o corpo é passivo enquanto a alma é ativa, ou vice-versa. Quando passivos, o somos de corpo e alma. Quando ativos, o somos de corpo e alma também. Somos ativos quando autônomos, senhores de nossa ação, e passivos quando o que ocorre em nosso corpo ou em nossa alma tem uma causa externa, mais poderosa que nossa força interna. Então, sermos autônomos é, vamos dizer assim, a busca de todos. Existe a heteronomia, que é a condição em que você apenas obedece e segue o que os outros dizem, sem passar pelo seu processo de reflexão. Então, quando nós somos autônomos, nós somos ativos. Quando não, somos passivos. E não é o corpo e a alma, segundo Spinoza, ou o corpo ou a alma, segundo Spinoza, que vai ser ativo ou passivo. São os dois. Ele não vê nós como um corpo ou como uma alma. Ele vê o conjunto, a unicidade. Compreendem? Então vamos seguir. Podemos, então, entender como Spinoza define alegria e tristeza. A alegria é a passagem do ser humano de uma perfeição menor para uma maior. Já a tristeza é a passagem do ser humano de uma perfeição maior para uma menor. Então, ele está olhando, o Spinoza está olhando a questão desses sentimentos de alegria e os sentimentos de tristeza como se fosse um caminho. Enxerguem como se fosse um túnel, em que você está indo na direção de fora para dentro do túnel ou de dentro para fora do túnel. A força de um e de outro vai depender da sua vontade. O quão que ela está consolidada. O quanto que sentimentos de afirmação ou de alegria você está alimentando. Lembrem dos sentimentos de gratidão, de amor, de amizade, de generosidade. Esses sentimentos, se você os alimenta, você fortalece a condição de alegria e, consequentemente, você sai do túnel.
Já o oposto, quando você alimenta o ódio, a raiva, a vingança, quando você alimenta esses sentimentos, você está saindo de um ponto A, onde você estava na alegria, e entrando para o ponto B, de tristeza, que é dentro do túnel. Ficou claro isso para vocês? É o que ele está te chamando. De a passagem do ser humano de uma perfeição menor para uma maior, ou seja, saindo de dentro do túnel para fora do túnel, seria a alegria. E já a passagem do ser humano de uma perfeição maior, ou seja, você está fora do túnel, para uma menor, seria a tristeza. Conseguem compreender a minha metáfora? Excelente. Não gostaram da metáfora? Anote aí. Gostaram da metáfora? Anote também. Comente. Eu quero que vocês dialoguem comigo. Dialoguem aí. Eu gosto muito de responder os comentários de vocês. Tenho recebido muitos comentários. Está sendo uma alegria imensa poder estar dialogando com vocês a partir daquilo que vocês interpretaram, do que entenderam de cada uma dessas aulas. Tá bom? Então vamos prosseguir? Já estamos chegando ao finalzinho da nossa aula. Então vamos lá. Enquanto a alma, qual é a sua força e sua fraqueza? É a pergunta. Nós estamos tratando dela o tempo todo. Mas essa pergunta ainda deve estar ecoando na cabeça de vocês. Qual seria a força e a fraqueza da alma? Eu coloquei um símbolo, né? Um ícone, que nós temos aqui parecendo luzes vindo do céu e atingindo um desenho que lembra um pouco a forma humana. Falam muito sobre luzes da alma, né? Já ouviram falar da janela da alma? O que seria a janela da alma? Para muitos, a gente ouve falar que a janela da alma são os olhos. Por quê? Porque é através dos olhos que as luzes atravessam, né? Então, a gente está sendo visto por causa da luz atravessando nossos olhos. Sem a luz, a ausência da luz faz com que a gente não se enxergue. Essa é a ideia. Tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Quarta palavra-chave, então, para vocês anotarem, é a alma. Anotem aí a quarta palavra-chave, alma. Diria, então, a virtude da alma, no sentido primitivo, de força, de poder, consiste na atividade de pensar, conhecer. Portanto, sua fraqueza é a ignorância. Olhem, prestem atenção, ouçam isso que eu estou dizendo. A fraqueza da alma é a ignorância. Se tem algo que mais empurra cada um de nós para as paixões de tristeza, é a nossa ignorância a respeito da própria razão que nos levou até a tristeza. Refletirmos enquanto estamos vivendo as experiências é um caminho para podermos escapar o mais rápido possível deste túnel que ao tempo todo tenta nos tornar prisioneiros. Então, saiam da ignorância. Busquem conhecer, busquem pensar, busquem agir, pois assim estarão, assim como Spinoza, compreendendo qual é a força da sua alma. Então, quando a alma se reconhece capaz de produzir ideias, passa a uma perfeição maior e é afetada pela alegria. Mas se em alguma situação a alma é incapaz de compreender, a descoberta de sua impotência provoca o sentimento de diminuição do ser e, portanto, de tristeza. Nesse caso, a alma está passiva. Compreendem? Claro que o Spinoza, lembrem, ele não está tratando a alma e corpo separado. A gente vai junto. O corpo vai passar as sensações e a alma vai reproduzi-las. Compreenderam a atividade, a importância de se manter ativos e buscando conhecimento e estudando? A ignorância é a fraqueza da alma, segundo Spinoza. Importante marcar, segundo Spinoza. Quinta palavra-chave, então, ignorância. Já chegando no finalzinho da nossa aula, importante a gente marcar
que apetites e desejos jamais serão dominados por uma ideia ou uma vontade, mas apenas por outros afetos mais fortes. A alma nada pode contra uma paixão triste, na medida em que somente uma paixão mais forte poderá afastá-la. Então, se você está envolto ou em volta de emoções, e essas emoções são degeneradoras, elas estão degenerando você, percebam-se que estão nesse processo. Não é a sua alma que vai tirar você dali, segundo Spinoza. É uma paixão mais forte do que aquela. É uma emoção mais forte do que aquela. Se você está degenerando, comece a refletir, entrem em exercício, busquem conhecer o que está lhe fazendo degenerar. Porque a partir do momento que você começar a ter cada vez mais conhecimento a respeito daquilo, você vai entrar num outro processo, que é o processo de regeneração. Ou seja, tudo que degenera pode ser regenerado. É como dizem os químicos. Na vida, nada se destrói, tudo se transforma. Lembram da crisálida? Da metamorfose? Exatamente isso. Então, se por alguma razão você está se sentindo degenerando, reflita. Qual é a causa que gerou esse efeito? Porque a partir do momento que você buscar mais conhecimentos a respeito daquilo que está levando você a essa degeneração, a essa tristeza, você vai coletar informações que vão fortalecer as suas ideias a respeito daquela causa. E assim, se fortalecendo, você entra num processo de regeneração. E daqui a pouco você vai sair desse túnel e vai para um bem maior. Compreenderam? Excelente. Muito bem, gosto desse ânimo. Isso aí. Muito bom esse ânimo. Então vamos chegando ao final da nossa aula. Chegamos ao exercício de fixação. Como toda aula, nós temos exercício de fixação. Esse exercício de fixação é para nós fecharmos nosso raciocínio e chegarmos à conclusão de que aquilo que estudamos foi compreendido. Tá bom? Então, ele está em 2 páginas, porque é um pouquinho grande, mas eu vou ler pausadamente, com calma, não temos pressa, para podermos responder ele adequadamente. Lembrando sempre, se você está matriculado ou matriculada em uma de minhas turmas, você vai receber aí, na sua atividade, apenas as opções do exercício. Você acompanha a aula até aqui, até a conclusão da leitura, e aí você vai poder escolher a opção e vai lá na atividade e marca apenas a opção. Caso contrário, se você estiver assistindo a esta aula pelo YouTube, não tem problema, coloca aí a opção que você acha que é a correta e eu depois comento a sua resposta. Tá bom? Então vamos lá, o exercício, fixação. E qualquer dúvida sobre a aula inteira, é só você colocar no comentário que eu respondo a vocês. Tá bom? Um beijão nesse coração de cada um de vocês, porque isso é que eu quero que vocês sintam. Amor. Sintam amor. O amor é revelador e transformador. Não esse amor físico, material, mas o amor sublime, o amor de alma. É isso que a gente tem que buscar constantemente em nossas vidas. Mas vamos concluir essa aula com esse exercício aqui. Então, o principal problema de Descartes pode ser formulado do seguinte modo: como poderemos garantir que o nosso conhecimento é absolutamente seguro? Como o cético, ele parte da dúvida, mas, ao contrário do cético, não permanece nela. Na meditação terceira, Descartes afirma: engane-me quem puder, ainda assim jamais poderá fazer que eu nada seja enquanto eu pensar que sou algo. Ou que, algum dia seja verdade, eu não tenha jamais existido, sendo verdade agora que eu existo. Descartes, Meditações Metafísicas. É o livro dele. Com base no enunciado e considerando o itinerário seguido por Descartes para fundamentar o conhecimento, é correto afirmar: letra A. Todas as coisas se equivalem, não podendo ser discerníveis pelos sentidos nem pela razão, já que ambos são falhos e
limitados. Portanto, o conhecimento seguro detém-se nas opiniões que se apresentam certas e indubitáveis. Letra B. O conhecimento seguro, que resiste à dúvida, apresenta-se como algo relativo, tanto ao sujeito como às próprias coisas que não, perdão, às próprias coisas que são percebidas de acordo com as circunstâncias em que ocorrem os fenômenos observados. Letra C. Pela dúvida metódica, reconhece a contingência do conhecimento, uma vez que somente as coisas percebidas, por meio da experiência sensível, possuem existência real. Letra D. A dúvida manifesta a infinita confusão de opiniões que se pode observar no debate perpétuo e universal sobre o conhecimento das coisas, sendo a existência de Deus a única certeza que se pode alcançar. E letra E. A condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo sistematicamente a todas as possibilidades de erro, de modo que ele resista à dúvida mais obstinada. Então, se precisar, rebobine esse vídeo, acompanhe a leitura mais uma vez e escolham qual a opção que vocês acham que responde corretamente à questão que eu propus. A letra A letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Muito bem, chegamos a rebobinando, chegamos ao final de mais uma aula de filosofia. E como todas as aulas, eu deixo uma mensagem para vocês refletirem. E a mensagem de hoje é de um filósofo grego que nós comentamos na aula de hoje, que é o Platão. E o que o Platão nos deixa de mensagem? Ele diz o seguinte: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Vou repetir as palavras de Platão. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Mais uma vez, um beijo no coração de todos vocês. Chegamos ao término de mais uma aula de filosofia, com a certeza, com a convicção de que nos reencontraremos nesse mesmo canal na próxima semana. Fiquem todos com Deus.